Eu entrevisto Marília Reis. Ela tem 34 anos, advogada, vereadora em Recife, no Recife, é do PT, candidata a governadora. Nos blocos anteriores, nos segmentos anteriores, nós falamos da candidatura dela a governadora, falamos da relação dela com o avô, Miguel Arraes, com o primo, Eduardo Campos. Você já se for eleita, assumirá ainda uma responsabilidade política ainda mais significativa, mais densa. E eu pergunto a você, qual que você considera que seria a sua tarefa fundamental, caso eleita governador de Pernambuco com 34 anos, no momento em que o Brasil vive essa situação de descalabro? É uma grande responsabilidade, Paulo, principalmente porque Pernambuco foi um dos estados que mais cresceu durante os governos Lula e Dilma. Não somente porque Lula é pernambucano, porque tinha carinho por Pernambuco, mas pela política de diminuição da desigualdade regional que foi implementada nos governos do PT. E a gente tem um grande desafio, porque com a PEC da morte, né, com o congelamento dos investimentos, que eles chamam de gastos, a gente vai ter um desafio ainda maior se a gente não conseguir revogar essa PEC. E principalmente porque existe um debate muito grande sobre a revisão do Pacto Federativo. Os municípios e os estados, na verdade, ficam hoje em dia dependentes de uma política de governo, em vez de haver uma política de Estado para haver uma maior dependência desses entes federativos. A gente viveu esse momento de crescimento do Nordeste por conta da política de governo do PT, mas agora com esse pessoal que está aí, ou se mudar o governo para algum que não tenha essa preocupação, o Nordeste vai continuar somente vivendo das migalhas que sobram do Sul e Sudeste. Então é um desafio realmente enorme, mas a gente precisa superá-lo, principalmente com o Estado da maneira como está, na situação difícil. O governo diz que está tudo ok com as contas públicas porque paga os servidores em dia. Mas, na verdade, a gente poderia estar numa situação como o Rio de Janeiro, como o Rio Grande do Sul, se tivesse sido permitido ao governo continuar pegando empréstimos. O Banco Central mudou a classificação dos estados, classificou Pernambuco como nível C, e isso impediu que o Estado tomasse mais um empréstimo de 600 milhões. Pernambuco é um Estado endividado. Nós temos uma dívida consolidada de mais de 12 bilhões de reais. Restos a pagar, que rolou de 2017 para 2018, de quase 1,5 bilhão. E se paga todo ano, de serviços da dívida, de amortização, de juros, mais de 500 milhões de reais. Então, isso leva a uma situação difícil. Ao mesmo tempo, o Estado, hoje em dia, não investe. Nós temos mais de 1.500 obras paradas. E isso, Como está Abreu e Lima? Está desmontada depois de todo esse desmonte da Lava Jato. Está funcionando a menos de 60% da capacidade. E o estaleiro? O estaleiro também. E o Porto de Suape? O Porto deu uma caída, porque girava muito em torno da refinaria e do estaleiro. E é preciso retomar essa política, acabar com a condução que está sendo dada à Petrobras. Pernambuco foi um dos estados mais afetados com isso. Com a política entreguista do Pedro Malan Parente? Totalmente. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Pernambuco tem um papel importante na distribuição do peso político desse país. Estamos falando de um estado com a dimensão e a história de Pernambuco. Eu te pergunto, e se for eleito Bolsonaro? O que fará a governadora Marília Reis? Bem, a gente precisa dialogar, né? Até com esse tipo de pessoa. Eu não acredito que isso vai acontecer, Paulo. Acho uma hipótese bastante remota. De qualquer maneira, a gente precisa continuar fazendo um movimento para a revisão do Pacto Federativo. Claro. E sanear as contas públicas do Estado. Sim. E investir. Um Estado que não investe é um Estado que não cresce. Vamos sair um pouquinho de Pernambuco, possível governadora. O que você acha dessa estratégia do PT de manter a candidatura do Lula até o início da prorrogação? Eu tenho a impressão de que o Lula será candidato até a hora de decidir por pênaltis. Eu sou a favor totalmente dessa estratégia. Por quê? Porque a gente precisa marcar posição nesse momento. Lula está sendo perseguido não por ser Lula,
mas por representar um projeto. Então, se por acaso a gente resolvesse não lutar mais pela candidatura de Lula, não brigar mais para Lula ser candidato, significaria jogar a toalha da defesa de um projeto de país, um projeto de sociedade que a gente defende. Mas, Marília, você acha que ele será candidato? Eu trabalho para que ele seja candidato todos os dias. E se não for? Não posso nem cogitar essa hipótese, Paulo, porque eu acho que o presidente Lula não merece que a gente fique pensando em plano B. Então, deixa eu fazer uma pergunta que é uma provocação quase irresponsável. Celso Amorim ou Fernando Haddad? Não vou responder essa pergunta. Não responde, tá ótimo. Deixa eu te perguntar também. Gosto muito dos dois. O Miguel, teu avô começou no PSD. Eu sei. O partido mais hábil, mais jeitoso da redemocratização do Brasil. Eu sei disso. Teu avô começou no PSD. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você acha que Pernambuco teria condições de fazer parte de um contexto com a Bahia, com o Ceará, com o Maranhão, com o Piauí, até com Alagoas? Esses 4 estados que você falou primeiro, hoje em dia investem praticamente o dobro do que Pernambuco investe, para você ter uma situação do marasmo que a gente está lá no estado. Bahia, Ceará, Maranhão investem o dobro. A gente está num percentual de investimento de cerca de 5% em Pernambuco e esses outros estados giram em torno de 10, 11, 12%. Outro dia, sentado aqui, eu entrevistei o Cid Gomes, irmão do Ciro, que falou sobre a candidatura do irmão. E o Cid fez uma observação que eu gostaria de submeter a você para ver se você concorda com ela e o que fará para manter esse mesmo padrão. O Cid falou que hoje os governadores do Nordeste, do Maranhão para cá, têm um padrão de administração pública muito melhor do que do resto do Brasil. Ele inclui, evidentemente, Minas Gerais, que está na Sudene, digamos. Você está preparada para manter esse padrão de administração? Você tem, aos 34 anos, como advogada e vereadora, você tem time para tocar um estado complexo e nessa situação que Pernambuco está? A nossa intenção é resgatar o time que faz parte do campo progressista, que participou já de administrações e que tem intenção de fazer Pernambuco voltar para o rumo. Então, a gente está já reunindo muita gente que está contribuindo com a elaboração do programa de governo e que, sem dúvida, vai estar com a gente nessa operação de resgate do Estado. Mas eu acredito, Paulo, eu assisti uma boa parte da sua entrevista com o Cid, e eu acredito que, na verdade, a gente do Nordeste tem uma forma diferente de administrar, porque quem tem menos, né, consegue alocar melhor os recursos. Isso é dentro de uma casa. Eu comparo muito a gestão, gosto das comparações que o presidente Lula faz da gestão de orçamento e da gestão de uma casa. Você é dona de casa? Também. Sou mãe, sou dona de casa. É mesmo? É. Tenho uma filha de 3 anos. E você administra a casa? Também, tem que administrar, né? Com aquele rigor que o Lula prega? Não tem, não compra? Claro. Marília Arraes, foi um grande prazer, muito obrigado. Espero entrevistá-la como governadora. Paulo, foi um grande prazer também. Muito obrigada. Espero também voltar aqui como governadora no próximo ano. Gostou dessa TV Afiada? Pois é, se você gostou mesmo, faça parte desse grupo afiadíssimo de inscritos na TV Afiada no YouTube. Basta clicar no Inscreva-se. Depois disso, você pode clicar no sininho. Você passará a ser sempre avisado de que tem uma novíssima TV Afiada. Isso tudo, a melhor parte, de graça.